Olá, olá, Jedis e Inquisidores desse multiverso. Gente, faz tanto tempo que eu não faço live aqui que eu tô reaprendendo como fazer, mas tá dando certo. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que estão aqui, segundo a minha fonte, tá tudo funcionando bem. Estamos de volta então agora aqui no Trick Studios para começar a falar sobre uma nova série, uma nova produção do Disney Plus. E eu tenho que dizer para vocês que eu estava muito animado para essa produção, continuo muito animado, mas tenho algumas ressalvas para falar sobre esses dois primeiros episódios. Então vamos começar essa discussão, vamos começar esse bate-papo aqui falando da parte 1 e 2 do Obi-Wan Kenobi. Mas antes disso, gente, quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque toda semana vai ter live para falar sobre essa série. E tem um detalhe, eu tinha pensado em fazer essas lives nas sextas-feiras à noite, mas ontem, porventura, eu não tive acesso à internet, eu tive um problema técnico aqui e acabei tendo que adiar essa live e tô fazendo ela no sábado, e no sábado a 1 da tarde do Brasil. Então eu fiquei pensando que talvez esse horário seja mais interessante para quem não consegue assistir o episódio durante a manhã, durante o dia, né? Possa assistir na sexta de noite, porque os episódios vão sair às sextas, e aí no sábado a gente discute. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, me conta qual é o melhor dia para vocês fazerem, para participarem da live, para que mais pessoas possam aqui comentar, interagir durante o nosso bate-papo. E assim, eu acredito que seja mais interessante para que mais pessoas possam participar, mas vem de vocês aí, comentem aqui embaixo. Então vamos começar falando um pouco sobre a série sem spoiler, porque assim, tem muitos detalhes que eu acho que vão ser importantes para a gente discutir, para entender melhor os pontos que eu vou levantar aqui no Sem Spoiler, mas eu vou tentar deixar claro que eu gostei da série, eu daria uma nota de 1 a 5, eu daria uma nota 3, mas um 3 quase 4. Ela só não chega a uma nota 4, considerando os dois episódios, tá? Porque existem outras séries que já de início começam numa nota 4, assim, que eu gosto bastante, como é, por exemplo, The Mandalorian. E essa série, por mais que ela tenha começado de uma forma interessante, eu tenho algumas ressalvas que me deixaram com o pé atrás. Eu sei que, por exemplo, quando a gente pensa na série, que nem Obi-Wan, que tem 6 episódios, a gente tem 6 episódios para desenvolver determinados arcos e a gente espera que eles sejam desenvolvidos, sejam iniciados e concluídos nesses 6 episódios. Mas a introdução da série, ela funciona, esses dois primeiros episódios principalmente, eles funcionam como setting, né? São os episódios que funcionam justamente para a gente conhecer o ambiente, conhecer esses personagens, para que daí nos dois próximos principalmente, a gente tenha um desenvolvimento da história e os dois últimos sejam de conclusão. E a minha impressão ficou que esses dois primeiros episódios não exatamente explicaram coisas, assim, não deram um contexto bem apurado de alguns personagens, de alguns detalhes, e isso eu acho que me prendeu um pouco, que eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque tem personagens ali que eles têm algumas motivações que não são explicadas exatamente o porquê deles agirem de certa forma, e como eu disse, eu sei que isso pode ser desenvolvido lá na frente, mas pensando que esses são os dois primeiros episódios, então personagens que a gente não conhece, porque eu me refiro aqui principalmente a personagens que a gente não conhece, porque o Obi-Wan, por exemplo, é um personagem que a gente já viu na trilogia prequel, já viu nas séries, como eu disse para vocês, no universo expandido, então a gente tem uma base bem interessante para conhecer o personagem, ele não precisa ser apresentado. E isso, inclusive, eu acho que é um mérito muito grande da direção. Eu não podia deixar de falar aqui da Deborah Chow, que é a diretora da série, e também dirigiu alguns episódios de The Mandalorian, porque ela consegue fazer com que a série traga um pouco o contexto do Obi-Wan, mas que ela não seja tão previsível no aspecto do Obi-Wan. Vou dar um exemplo que tinha saído até em trailer, por exemplo. Tem aquela cena onde o Obi-Wan tá misturado entre alguns trabalhadores, e nesse momento a gente tem um take que a câmera vai atrás dele, e numa situação comum, digamos assim, de uma série que traz, uma produção que traz um personagem que a gente já conhece,
o clássico momento seria a câmera atrás dele, o personagem olha para trás, assim, para qualquer outra situação que está acontecendo ali e depois volta a fazer o que está fazendo. E aqui a câmera tá naquela posição e nesse momento eu olhei para essa cena e eu pensei, pronto, agora o Obi-Wan vai olhar para trás, a gente vai ver o que é óbvio, que já tá nítido que é o Obi-Wan, e ok, ele vai continuar fazendo as coisas. E isso não aconteceu. Isso é um exemplo extremamente isolado, são os primeiros minutos do episódio, assim, e já tinha saído em trailer também essa questão dele estar misturado com outros trabalhadores, mas isso é um exemplo de outras coisas que eu percebi que o roteiro, tem um mérito do roteiro aqui, com certeza, mas principalmente nessa questão de câmera me chamou a atenção, como ela foi dirigida. Eles não se prendem a esses detalhes que a gente já conhece. A história flui melhor justamente porque parte-se do pressuposto que a gente conhece o Obi-Wan. Talvez quem não conhece o personagem vai sentir um pouco essa falta, mas eu não acho que também seja um grande problema. Eu acho que tá num ponto bem interessante de trabalhar com as pessoas que já conhecem o personagem, mas também não deixar ele totalmente dependente do conhecimento prévio de quem está assistindo a série. Mas em compensação, os personagens novos que são apresentados ali, que são super importantes também, não vou entrar em detalhes em qual personagem, eu vou falar isso um pouco mais na parte com spoiler, mas os personagens que são apresentados nesses primeiros episódios e que, como eu disse, são os episódios de apresentação de situação e de todo o contexto, eu senti que existem motivações ali que ainda estão muito, muito vagas e superficiais. Então talvez esse seja o meu maior problema com esses 2 primeiros episódios. Como eu disse, vamos ver o desenrolar agora da série, mas eu senti uma falta muito grande de entender por que está acontecendo isso. E entender não de novo, pela superficialidade, porque a gente sabe de um contexto que é trabalhado na série. Também não é uma novidade, gente, então desculpa se alguém acha que isso é spoiler, mas assim, a questão da Ordem 66, que aconteceu lá no episódio 3, que é a caçada aos Jedis. Então, assim, existe esse grande contexto, esse guarda-chuva que engloba a série. Mas isso é o que eu considero a superficialidade, né? Entender outras motivações, outras coisas mais específicas é o que falta para mim nesses primeiros episódios. Mas como eu disse, a direção é muito interessante. O episódio, ele entrega o que a gente está esperando. Por isso que eu boto aqui no título que é um episódio previsível, de certa forma, porque ele é previsível não de uma forma ruim. Eu não acho que isso seja um demérito dos 2 episódios, porque justamente eles estão entregando o que prometeram e da forma como teria que ser entregue. Então, eu acho que funciona isso, ok? Não tem uma grande surpresa, mas existem surpresas ali que eu particularmente não estava esperando ver. Como que a trama ia se desenrolar, o que seria o grande plot dessa série, o que seria o grande enredo que traz as dificuldades, que traz os desafios para os personagens. Tudo isso eu achei bem interessante, assim, porque era uma coisa inesperada. Então, de novo, é quase uma nota 4 que eu dou para esses 2 primeiros episódios. Ele só não tem a nota 4 porque tem coisas, ele tem detalhes que ainda estão na superficialidade, na minha opinião, e que me incomodaram um pouco e me deixaram um pouco com o pé atrás, assim, de ok, calma, né, aquela expectativa, aquela euforia, porque eu tava muito eufórico para assistir essa série. Eu gosto muito do Obi-Wan e o Ian McGregor continua entregando um personagem muito interessante. Eu gosto muito do ator, como eu disse no vídeo de resumão, e ele consegue de novo entregar um bom personagem. E não só isso, ele entrega o personagem com todo o contexto, com todos aqueles medos, aqueles traumas do que ele viveu. Então é realmente, quando eu digo no resumão que o Ian McGregor está em casa, ele consegue mostrar isso na atuação, no jeito como ele está lidando com o personagem, que realmente ele tem propriedade desse personagem, ele conhece o que aconteceu
com o Obi-Wan. Então, isso é um mérito da série, assim, é um mérito do intérprete e da série como um todo. Então, assim, direção eu achei bem interessante, o protagonista Obi-Wan tá realmente entregando muito bem. Então, assim, tem tudo para se encaminhar para um lugar melhor. Eu só acho que ela começou, digamos assim, com aquela história de vamos botar o pé no chão. Calma, calma, é ainda o começo. Tem coisas ali que estão mal explicadas e que precisam ser trabalhadas para que a gente realmente eu considere essa série excelente. Então, vamos ver agora, nós temos mais 4 semanas para falar sobre essa série e ver como ela vai desenvolver esse enredo. Mas de parte sem spoiler, para mim, é isso, tá? De novo, gostei, mas tenho minhas ressalvas, tenho esses pés atrás. Mas vamos então agora falar sobre a parte com spoiler. Então, a partir daqui, eu sempre lembro vocês, eu vou falar sobre detalhes mais específicos, dar nomes, situações específicas da série, né, os spoilers. Então, se vocês não querem ver aqui, pausa o vídeo nesse momento aqui e volta depois de assistir os 2 episódios para que a gente possa discutir e depois nos comentários vocês me contem o que vocês acham de tudo isso. Mas eu comentei com vocês que tem personagens, tem situações que estão mal explicadas. E para mim, a maior deficiência que tem nesses episódios é justamente a Rina, que é uma das Inquisidoras, né? A irmã 2, se eu não me engano, eles têm esses codinomes irmãos, assim. Então, acho que mas é a Rina. Ela é uma Inquisidora que traz uma imponência, traz uma força, mas eu achei aquilo dali de uma forma muito, muito aleatória. De repente ela apareceu na história, para começar, né? Porque a gente não conhece ela previamente. Eu pelo menos não lembro do material que eu conheço de Universo Expandido, eu não lembro dessa personagem. Realmente não lembro. Talvez ela tenha aparecido em alguma outra produção. Ela é muito parecida com uma personagem do game Jedi Fallen Order, mas eu não sei se é a mesma pessoa. Realmente não tenho certeza porque eu não joguei também. Se alguém jogou aqui, deixa nos comentários, mas eu não faço ideia. A grande questão para mim é que ela demonstra que ela tem um ódio muito grande pelo Obi-Wan. O grande objetivo dela nisso tudo é ir atrás do Obi-Wan, e a gente descobre no final da parte 2 que também tem a questão dela entregar o Obi-Wan pro Darth Vader e fazer com que ela tenha uma certa promoção, assim, ela seja elevada aos olhos do próprio Darth Vader. Mas ainda assim, a minha sensação é de que eles poderiam ter exemplificado, podiam ter mostrado o que exatamente fez ela ter esse ódio específico pelo Obi-Wan. Porque fica muito claro, ela vai atrás dos outros Jedi, eles pegam aquele outro Jedi em Tatooine, mas a grande compulsão dela, e ela exerce uma força muito, muito grande para ir atrás do Obi-Wan. Então, a minha sensação é de que existe algum passado ali entre eles, existe alguma coisa que ainda não está explicado. E poderia ser desenvolvido em outros episódios na frente, eu acho que poderia sim. Mas do jeito como foi instaurado, do jeito que isso está posto ali, eu acredito que ela tinha que ter sido explicado, essa relação deles, agora, no primeiro ou talvez no segundo capítulo, já que eles foram lançados juntos. Mas essa falta me deixou uma sensação de, mas eu sei que os Inquisidores, a missão deles é caçar os Jedi, como eu disse, é uma coisa que já está estabelecido no universo e que é um contexto maior, é o guarda-chuva que eu me referia na parte sem spoiler, que é o grande contexto, mas a minha questão é, por que ela tem essa compulsão tão grande pelo Obi-Wan? O que existe no passado desses dois personagens que faz com que ela tenha esse ódio tão específico, tão direcionado ao Obi-Wan Kenobi? Não pode ser apenas porque ele é um dos maiores Jedi, um dos maiores mestres.
Eu tenho algumas teorias, eu acredito que talvez ela tenha sido uma Padawan frustrada e talvez isso seja mostrado nos próximos capítulos, ou que talvez ela tenha tido algum desentendimento, talvez o Obi-Wan não ajudou ela quando ela precisou em algum momento, eu não sei. É aqueles plots clássicos, assim, eu tô realmente indo pra uma parte mais clichê, porque, como eu disse, a série, ela não surpreende propriamente, mas isso não é um problema, de novo. Não acho que isso é um demérito. As coisas que são previsíveis, a primeira cena de abertura da série é a Ordem 66, os Jedi sendo mortos e as crianças fugindo. Pra mim isso não foi surpresa. De verdade não foi surpresa. Eu esperava justamente ver isso, porque eu acho que vai ser assim quando a gente falar sobre Jedis agora. Talvez a série da Ahsoka comece assim. Acho que começar assim também não, porque aí vai ser muito na cara uma repetição. Mas vai ter esse episódio, vai ter esse flashback ali aparecendo, vai ter esse detalhe assim que é super importante na história, então tem que ter. Também é quase uma obrigação, porque é necessário que a gente fale sobre isso, porque é uma parte super importante do cânone de Star Wars. Mas isso não foi surpresa pra mim. Todas as cenas praticamente do primeiro episódio estão nos trailers, né? Ele vendo o Luke, a coisa dele levar um presente, até achei uma sutileza muito bonita do roteiro de mostrar que o Obi-Wan ele tem um carinho a mais, não é só a supervisão, mas ele se preocupa com o Luke, né? Ele tem esse carinho. Mas eu não achei, de novo, são coisas previsíveis. Nada ruim, mas são previsíveis. E no segundo episódio, quando a gente tem um momento ali, né, do tio Owen, tio Owen falando com Obi-Wan, tudo aquilo dali também já estava no trailer, a gente já tinha visto aquilo. E o diálogo do Obi-Wan com o Jedi, aquele Jedi que estava refugiado em Tatooine, é um diálogo também que tinha que existir, tinha que estar lá. Eu não sabia se seria no início, se seria no fim, mas ele tinha que acontecer para a gente entender de novo como está o personagem. Como eu disse, os primeiros episódios são de entender o contexto, entender o ambiente, entender os personagens, e aquele diálogo dele com o Jedi é basicamente isso, é entender que o Obi-Wan está frustrado, que o Obi-Wan desistiu porque ele percebeu que os Jedi perderam. Então, também, nada surpresa, mas, de novo, faz parte da história. Eu acho que quem vai assistir Obi-Wan, quem quer mesmo assistir o Obi-Wan, vai assistir pelo personagem, vai assistir por rever essa história, por ver coisas que foram construídas em animação, em quadrinhos, agora sendo vividas por atores, né, na coisa do live action, mas não vai guardar grandes surpresas. E tá tudo bem, eu quero ver isso, eu quero ver o Ian McGregor interpretando esse personagem icônico novamente. Mas isso é um detalhe, assim, então existe essa previsibilidade. Mas o meu ponto a Rina tem uma questão bem defasada que eu acho que precisa ser consertada no próximo episódio. Eu acho que tem uma urgência, pelo menos eu sinto uma urgência de entender o porquê dela ter esse ódio pelo Obi-Wan. Eu apostaria com vocês aqui em live que provavelmente o terceiro episódio vai começar também com um flashback, e um flashback explicando justamente da onde vem o ódio dela. Porque o segundo capítulo, né, a parte 2, encerra com ela falando que o Anakin tá vivo, né? O Anakin está vivo. E isso dá um gatilho muito grande no Obi-Wan. Então, eu acredito que agora o segundo episódio vai justamente começar com um flashback da Rina e talvez até mesmo um flashback com o Vader, com a criação do Darth Vader, e entendendo o que aconteceu ali dias depois daquilo, né? Então, não duvidaria desse ponto. Mas eu acho que a grande surpresa do episódio, e que eu realmente não estava esperando,
e eu achei extremamente emocionante. Acho que é uma solução bem interessante. Eu gostei particularmente, que é a problemática da série e o que faz o Obi-Wan sair desse lugar que ele se colocou, dessa zona de conforto, desse estado, vamos dizer assim, um estado depressivo, é a questão da Princesa Leia. Primeiro que eu acho que a atriz, ela é muito carismática, ela consegue entregar uma Princesa Leia digna, assim, fidedigna e muito carismática e que consegue trazer os traços da Carrie Fisher muito bem. Eu vi vários tweets, assim, que emocionam falando de que se a Carrie hoje estivesse viva e visse essa menina interpretando a Princesa Leia, ela teria muito orgulho. E eu acredito nisso. Eu acho que essa personagem, ela vem como mais uma afirmação de que a força feminina tá vindo com mais vigor e com mais força para a cultura pop de maneira geral. Porque sempre foi um grupo muito forte e que é extremamente admirável, mas que nunca teve o destaque, né? A gente olha os filmes da Marvel, olha quanto tempo levou para ter um filme solo da Viúva Negra, e a Viúva Negra tá desde 2010 no universo da Marvel, então demorou muito tempo para ela ter o seu próprio filme. Então a gente tá tendo agora a oportunidade de ter personagens fortes, como a Carrie Fisher foi pioneira lá nos anos 70, quando ela participou do primeiro filme de Star Wars. E o próprio jeito dela de ser, assim, que todo mundo comenta como ela era icônica do jeito dela ser, assim. Tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras. Então, é realmente muito legal ver agora Star Wars trazendo de volta essa personagem, e eu não esperava isso. Eu achei que o plot seria envolvendo justamente o Luke, porque é o que tá nos trailers e é o que a gente conhece basicamente do universo de Star Wars, mas achei muito legal ver esse retorno dela, da personagem. E, enfim, é muito fofo ver também o Ian McGregor lidando com aquela atriz mirim, assim, é muito fofo ver eles contracenando. Acho que vai ser bem divertido nesse aspecto também, apesar de toda a densidade, todo o peso dramático que o personagem carrega. Ela tem uma personalidade muito forte e eu acho que isso vai elevar muito os episódios, vai fazer com que eles possam ter também um certo alívio, e não um alívio cômico, né, mas um alívio de ter outra esperança, outra forma de olhar para essa produção. E a Lola, né, o droidezinho, obviamente que teria que ter uma personagem como a Lola, tem que ter um Baby Yoda na série de Obi-Wan, porque agora Star Wars é isso, né? A gente tem o BB-8, a gente tinha o R2 desde lá do início, agora a gente tem o Grogu, então assim, Star Wars é isso, gente. Não é só o filme, não é só a série, é os brinquedos que a gente vai querer comprar depois, né? Eu já quero ter uma Lola em casa, entendeu? Eu já quero ter a miniatura da Lola aqui na minha estante. Então, assim, muito divertido, é muito bom ver esse plot e é uma coisa que, enfim, pra mim fez sentido. Não sei pra vocês. O que vocês estão achando disso? Deixa aqui nos comentários qual é a nota que vocês dão para esses dois episódios. Como eu disse, uma nota 3, quase 4, mas eu deixo no 3 ali porque eu quero ver agora como a série vai desenrolar. Mas, como eu disse para vocês, eu gostei demais. Acho que ela tem potencial para se encaminhar, né? Vamos com calma, né? Eu estava muito eufórico, agora eu estou um pouco mais com os pés no chão, esperando que a série seja bem de um entretenimento gostoso, como eu disse, não deturpe o que a gente já tinha do universo de Star Wars, que são canônicos, né? Que é o encontro do Darth Vader com o Obi-Wan, que o encontro que eventualmente aconteça nessa série não apague aquele encontro que a gente viu lá nos anos 70, porque ele tem um impacto por justamente ele tratar de algo que não existiu antes, que é esse encontro. Então, eu até tenho um pouco de dúvida se eles vão efetivamente se encontrar. Não sei. Eu acho que a gente vai acabar a série com aquela coisa de
eles estavam para se encontrar, mas por algum infortúnio eles acabaram não tendo contato, então eu tenho um pouco essa impressão, eu tenho essa expectativa, não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da série. E também, como eu disse pra vocês, comentem aqui o que vocês preferem. Vocês preferem ter live na sexta à noite ou no sábado à tarde, assim? À noite é complicado na sexta-feira por causa do fuso horário. Então, se fosse na sexta-feira, eu teria que fazer ela pelas 18 horas do Brasil. Então, aqui no sábado, eu acho que a gente consegue fazer mais cedo, porque aí vocês também têm a possibilidade de assistir mais cedo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E, então, eu vou ficando por aqui, né? Eu acredito que a série pode se encaminhar para um lugar melhor. E a gente tá torcendo pra isso, né? Que a força esteja com a série, que a força esteja com Obi-Wan, e vamos ver agora pra onde que ela vai se encaminhar. Muito obrigado pra quem ficou até o final. Não esqueçam de se inscrever também aqui embaixo, ativar o sininho para estar sempre informado sobre as séries. Essa semana agora vai estrear também Miss Marvel e vai ter live às quartas-feiras. Então não deixem de conferir todo o conteúdo que tá saindo, que tá voltando aqui pro canal. Muito obrigado, até a próxima e que a força esteja com você. Tchau, tchau, gente!